Olá, aqui é a Elia Wagmacher e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao episódio 27 do Mais de Deus podcast. Algumas pessoas me dizem, Elia, falta alguma coisa. Por mais que eu lute, por mais que eu conquiste, por mais que eu viva, eu tenho uma sensação de que dentro de mim falta alguma coisa. E hoje, fica aqui comigo porque nós iremos estudar exatamente sobre essa coisa que falta dentro de nós até o dia que nós encontramos essa coisa que se chama o amor de Deus. O que acontece é que quando Deus nos cria e nos manda para a terra, então nós viemos para a terra com uma falta, com um vazio dentro de nós que foi deixado pelo próprio Deus. Esse vazio é causado pela nossa separação de Deus. Então, quando nós viemos para cá, quando nós nascemos nessa dimensão, então existe dentro de nós esse espaço vazio, dentro da nossa alma e do nosso espírito, deixados por Deus propositadamente, para que nós então vivamos uma vida dependendo dele. E agora eu pergunto, o que é esse amor? Como é esse amor e como é que nós podemos alcançar esse amor que vai satisfazer isso que falta em nossas vidas? Se nós observarmos uma criança, uma música, até Shakespeare, define o amor de formas diferenciadas. Eu creio que você também deve ter a sua própria definição de amor. Se eu perguntasse para você o que é amor para você, cada pessoa vai responder de uma maneira. Mas hoje nós iremos estudar em 1 Coríntios capítulo 13. E nós vamos ver a definição de amor dada pelo próprio Deus. Então, siga comigo aqui, que nós vamos então hoje estudar um texto que o tema do nosso estudo hoje é Entendendo o Amor. Você gostaria de entender o amor? Vamos lá. Todos nós ansiamos ou aspiramos pelo amor. Todos nós desejamos ser amados e todos nós temos essa necessidade de amar, mesmo que nós não damos ouvido a essa voz dentro de nós. Nós nascemos para amar e ser amados. Nós iremos estudar o capítulo 13 de Coríntios, que é um capítulo conhecidíssimo e talvez um dos capítulos que mais se ouve pregações sobre ele. Milhares e milhares de pregações e recitado milhares de vezes, incontáveis cerimônias de casamento. Então, hoje nós vamos ver a perspectiva de Deus sobre o amor aos olhos do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. Quando ele escreve essa primeira carta, o povo de Corinto, que era uma cidade que ficava no Império Romano, mas pertencia à Grécia, então, o povo de Corinto estava tendo alguns pecados, alguns problemas na igreja. Então, o apóstolo Paulo começa tratando esses pecados nessa carta, e no capítulo 12 e o capítulo 14, ele fala então sobre os dons espirituais. E no meio desses dois capítulos, o apóstolo então escreve sobre o capítulo 13. Se você está assistindo no YouTube, então pega a sua Bíblia, se for possível, que assim você vai acompanhar de forma mais próxima e o estudo vai ser mais claro para você. Então, os dons de Deus são um presente de Deus para nós. Você sabia? Toda pessoa que nasce de novo, se você já é um cristão e você já aceitou Jesus como Salvador, no momento que Jesus veio morar dentro de você, você recebeu 1 ou 2 ou 3, eu não sei quantos, dons espirituais. Da mesma forma que quando nós nascemos quando bebês, nós temos dons naturais, nós quando nascemos em Deus, nós recebemos, todos nós recebemos dons espirituais. E é importantíssimo nós sabermos quais são os dons. Que dom que Deus me deu? Como é que eu vou exercer esse dom? Porque há um segredo aí. A nossa alegria
perfeita em Deus está quando nós nos regozijamos em Deus e nesta alegria nós executamos os dons que Ele nos deu para nós servirmos ao corpo de Cristo aqui nessa terra. E os dons, é um presente. O dom de Deus é um presente. Deus pega uma pessoa tímida, Deus pega uma pessoa reservada, por exemplo, e dá o dom de falar, de ensinar a palavra. Ou Deus dá a uma pessoa o dom da misericórdia, ou o dom de línguas. Então, o que acontece é que, seja qual for o dom que Deus deu a cada um de nós, esse dom Ele nos deu para a glória dEle e para a edificação do corpo de Cristo. Então, de todos os dons, o apóstolo Paulo separa os 3 dons que ele coloca: a fé, a esperança e o amor. Então, ele escreve todo esse capítulo, highlighting, colocando acima de tudo o dom do amor, que é considerado também o fruto do Espírito Santo ou de uma pessoa que possui o Espírito Santo dentro dela. Então vamos lá para o capítulo 13, o verso 1 a 2. Olha o que diz. 1 Coríntios 13, o verso 1 e 2, que diz assim: o amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Os coríntios, eles eram amantes da intelectualidade. Se nós conhecemos um pouquinho da história, nós sabemos que os gregos, eles possuíam essa paixão pelo conhecimento, pela filosofia, por todas as partes da ciência. E, então, eles eram amantes do conhecimento e das línguas também. Então, o apóstolo começa escrevendo aqui para os coríntios: olha, se eu falasse todas as línguas. Eu tenho amigos que falam 4, 5 línguas de diferentes países e nações, mas o apóstolo aqui diz: olha, ainda que eu possua a capacidade de me comunicar com qualquer pessoa na face da terra na língua dela, se eu não tiver amor, vai ser como um prato que retine. Você já viu quando a criança pega uma colher e um prato e bate e faz aquele som? Então, Paulo está dizendo: eu posso falar todas essas línguas, eu posso ter todo o conhecimento. Se eu não amar verdadeiramente, o que eu estou fazendo, todo esse conhecimento, toda essa filosofia vai ser simplesmente como um prato que retine. É um ruído sem sentido. O apóstolo está dizendo: se nós não temos amor, a nossa vida é um ruído sem sentido. Porque tudo que nós falarmos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós ensinarmos e tudo que nós aprendermos não tem nenhum sentido. É um eco vazio. É isso que ele está ensinando. Sem amor, tudo isso é um ruído sem absolutamente nenhum sentido. Falar todas as línguas e ter todo o conhecimento sem amor ao próximo é como um ruído insignificante. No verso 2, o apóstolo não está atacando o dom de profetizar, mas ele faz uma comparação, principalmente naquele momento da história, no Velho Testamento, onde as pessoas não tinham a Bíblia escrita como nós temos hoje. O papel do profeta era essencial, porque a forma de Deus falar com o seu povo era através dos profetas. Nós vimos no Velho Testamento, nós vemos lá 400 profetas, 200 profetas. Uau, quantos profetas! Porque não havia Bíblia, as pessoas não tinham a palavra de Deus acessível como nós temos hoje. Então, o que acontece? O apóstolo diz: olha, ainda que eu tenha o dom de falar em profecia, se eu não tiver amor,
ainda que eu tenha o dom de falar a palavra de Deus, ainda que eu consiga entender os mistérios e eu possua todo o conhecimento, ele vai mais longe. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada terá sentido. A palavra sabedoria e a palavra conhecimento sem amor é apenas uma palavra especulativa sem sentido. Ele não está atacando a intelectualidade, ele não está atacando o dom de profecia, ele só diz que toda intelectualidade e toda espiritualidade sem o amor ao próximo não significa absolutamente nada. E ele vai mais longe, ele diz, ainda que a minha fé seja capaz de mudar uma montanha de lugar. A fé é uma coisa super importante. E ele está dizendo, olha, ainda que nós tenhamos essa fé capaz de mudar as coisas, de mudar o impossível praticamente. Sem amor, eu não sou nada. Nós podemos chegar ao mais alto grau de espiritualidade, ao nosso próprio entendimento, mas se nós não tivermos amor, nós não somos nada. Ele diz, se eu der tudo que eu tenho aos pobres, sem amor, isso não vale nada. É possível que nós ajudemos outras pessoas motivadas por outras razões que não seja o amor. Ainda que nós venhamos a distribuir tudo que nós temos para o próximo, se nós não fizermos isso motivados por amor, isso não tem nenhum significado. O apóstolo Paulo, ele está falando com propriedade, porque o apóstolo Paulo, ele presenciou, lembra de Estevão e Safira, que eles venderam praticamente tudo e trouxeram aos pés dos apóstolos. Mas eles não fizeram aquilo por amor. Então o apóstolo diz, não adianta nós vendermos tudo e darmos tudo, se isso não for motivado pelo amor, não tem nenhum significado. Naquele momento da história, o apóstolo também observava e com certeza ele testemunhava muitas pessoas que se tornaram mártir, se deixando serem queimados em fogueiras ou morrer por aquela causa, mas ele diz, olha, ainda que você deixe o seu corpo ser queimado ou sacrificado como mártir, se você não fizer isso motivado por amor, isso não significa nada. Então agora o apóstolo no capítulo 13, do verso 4 ao verso 7, ele passa então a nos mostrar o que é a natureza do amor. Então vamos lá, seguindo o nosso texto, nós vamos ler do verso 4 ao verso 7, olha o que diz. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu amo esses versículos, porque aqui nós temos o crivo. Se em algum momento você está em dúvida do que é amor, será que essa pessoa está amando? Será que eu estou amando? Muito simples. Nós lemos aqui esses versículos, ele descreve da perspectiva de Deus e do apóstolo Paulo o que é o amor, qual é a natureza do amor. Então, o apóstolo nos provê essa descrição para ilustrar o que é o amor genuíno. Paulo aqui está descrevendo o amor de Deus. Paulo aqui está descrevendo o amor ágape. Verdade que nós temos, segundo alguns estudiosos, temos aí o amor eros ou o amor filos. Nós temos outros tipos de amores, mas todo amor, ele é fundamentado e ele vem de Deus. Não existe amor que não provenha do amor de Deus, ou não é amor. Então, Paulo aqui descreve sobre o que é esse amor
ágape. E é importante entendermos que o amor de Deus, o amor ágape, não tem nada a ver com os nossos sentimentos. O nosso amor natural, nós esperamos sentir no coração, não é verdade? Então eu senti um amor por aquela pessoa, eu senti um desejo de amar aquela pessoa. Não. Esse amor aqui é diferente. Nós, primeiro, amamos com a nossa decisão de amar em nossa mente. Mesmo aquela pessoa que não é uma pessoa que naturalmente eu amaria ou não tenho razões para amar, esse amor ágape, ele começa por uma decisão de amar aquela pessoa e praticar aquilo que Deus descreve como amor. Você entende? Não tem a ver com as minhas emoções. Às vezes nós falamos, olha, eu tento amar essa pessoa, mas eu não consigo. Tem uma coisa que me trava, tem uma coisa que não me deixa amar essa pessoa, tem uma coisa que não me deixa fazer o bem para essa pessoa. Isso aí são as nossas emoções. Se nós queremos viver uma vida espiritual, nós temos que praticar princípios espirituais. E o amor, ele é baseado no entendimento da palavra de Deus e da decisão de amar o próximo e não as nossas emoções. O amor é uma escolha. Nós escolhemos amar a Deus. Nós escolhemos amar alguém. Nós escolhemos amar ao próximo. E quando nós tomamos essa decisão e nos posicionamos em agir de acordo com essa decisão que nós tomamos, então dentro de nós, essa palavra e essa decisão vai começar então a ordenar as nossas emoções para que elas também acompanhem essa decisão que nós tomamos. Pode demorar, pode tomar tempo, mas com a persistência e a oração e, essencialmente, o trabalho do Espírito Santo de nós seremos capazes de amar o inimaginável. Como a palavra diz, amar até os nossos inimigos. Nós somos convidados por Deus a exercitarmos esse amor. O amor possível, o amor desejado, mas também o amor difícil, o amor impossível. E a primeira coisa que o apóstolo escreve, quando ele medita e ele está ali preparado para ouvir de Deus escrever para nós, ele escreve: o amor é paciente. Se você é uma pessoa como eu, gosta das coisas rápidas, nós precisamos aprender de Deus, porque o Espírito Santo nos ensina como ser pessoas pacientes. A paciência, ela lida com os processos e com as pessoas, não a minha maneira, mas a maneira do outro. Porque a velocidade do outro, às vezes, não é a minha mesma velocidade. O compasso que as outras coisas, que as outras pessoas se movimentam, talvez é diferente do meu. E nesse momento, eu preciso exercer paciência. Outra característica que o apóstolo descreve é que o amor não é invejoso. Se nós temos inveja de alguém, se nós invejamos a maneira como Deus usa aquela pessoa, se nós invejamos o que Deus tem dado para aquela pessoa, ou da forma como a pessoa possui os seus negócios, ou da forma como a pessoa se veste, se nós invejamos, é uma bandeira alta dizendo que nós não estamos amando. O amor não tem inveja do sucesso do outro. Os coríntios estavam tendo inveja dos dons espirituais uns dos outros. Isso está lá no 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. Eles tinham inveja da forma de que Deus dava um dom para outro e não dava para eles. Quando a inveja está no nosso coração, é porque está faltando amor em nosso coração. Outra coisa, ele diz, o amor não se vangloria. Vangloriarmos, nós temos a figura no original, o windbag, que é uma sacola de vento. Quando nós nos inchamos sobre alguma coisa, ou quando nós achamos que nós somos grandes, ou inteligentes, ou pessoas muito importantes, quando nós enchemos a nossa sacola de ar, vamos colocar assim, um bag air,
Isso significa, isso é um sinal de que o amor de Cristo ainda não está dentro de nós. Sabe por quê? Porque o amor não é arrogante. E nós temos o maior exemplo, que é do próprio Cristo, que ele tinha tudo para chegar aqui na terra e dizer: olha, eu sou Deus, eu sou todo-poderoso, o meu Pai está nos céus, eu venho da glória, eu deixei a glória para estar aqui. Não. Jesus para nós foi o maior exemplo de humildade e de servidão, chegando até a morte e a morte de cruz naquilo que ele estava fazendo. Então, no amor não existe vanglória e no amor não existe arrogância. Outra coisa, o amor não é rude, grosseiro, insensível, tosco, áspido, ríspido. O amor nunca é indelicado. Observa a forma como Deus nos trata. Observa a forma como o Espírito Santo fala conosco. Observa a forma como Deus trata a nossa vida. Porque Deus sempre nos trata com amor. Então, o amor, ele é delicado e ele é cheio de cortesia. Algumas vezes, o nosso background, aquilo que nós aprendemos com o mundo, ou na escola, ou no trabalho, ou com a família, algumas vezes nós precisamos checar porque talvez aquilo ali não condiz com a forma que o amor trata as pessoas. Então nós temos que fazer aqui, o quê? Nós temos que renovar a nossa mente, passar aquela página, observar como é que a Bíblia nos ensina a tratar com amor e começar o desafio de cada dia nós praticarmos isso em relação ao outro e em relação ao próximo. E isso aqui, queridos, não é a forma como nós tratamos, por exemplo, o pastor, o líder, as pessoas lá de fora. Quando o apóstolo está escrevendo isso, nós temos que começar especialmente tratando os de dentro. Os filhos, esposo, irmãos, irmãs, a nossa primeira família e depois a nossa segunda família. Amar não é fácil, mas quando nós temos o espírito do amor dentro de nós, nós vamos chegar na conclusão desse estudo aqui que as coisas se tornam bem mais fáceis. E eu sei que você está assistindo esse estudo agora porque você é uma pessoa que deseja viver esse amor de Deus. Outra coisa que o apóstolo escreve é que o amor, ele não se irrita. O amor não é melindroso. Sabe por quê, querido? Porque o melindro é egoísmo. Ficar ofendido facilmente é o egoísmo. As pessoas que amam de verdade, elas não se irritam facilmente. Elas não são provocadas facilmente. Elas não explodem facilmente. Então, quando nós temos esse melindre, essa irritação, essa facilidade para explodir, facilidade para se machucar, facilidade para estar ofendido, é porque o amor ainda não está dentro de nós. Claro que existe um tempo certo para a ira correta, mas se esse melindro está todo o tempo comandando os nossos relacionamentos, nós precisamos revisar. Outra coisa, não suspeita mal. Jesus ensinou para perdoarmos 70 vezes 7, lá em Mateus 18, 22. Então o amor, ele não assume o pior na vida das pessoas. Quando nós olhamos para uma situação, a nossa primeira sensação, o nosso primeiro pensamento, talvez, é acusar aquela pessoa. Sumiu alguma coisa da minha mesa, por exemplo. Quem roubou isso da minha mesa? Não. Quando nós amamos, nós não podemos assumir o pior. Nós temos que pensar com bondade e pensar com graça a respeito das outras pessoas. Devemos amar as pessoas não por aquilo que estamos sentindo, mas com o amor de Cristo que habita em nós. Vamos ler o verso 6 e 7, continuando o nosso texto? Olha o que diz. Ele diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha que coisa linda. As características positivas que Paulo descreve amor são as características de Deus e de Cristo, porque ele diz lá em 1 João 4,8, porque Deus é amor. Então, ele não se alegra
com a injustiça. Claro que verbalmente nós não nos alegramos com a injustiça, mas talvez dentro de nós, em nossos sentimentos, de forma oculta, em nosso pensamento, nós gostamos sim quando o mal acontece com o outro. E a palavra de Deus diz que quando o amor está dominando a nossa vida e o nosso coração, nós não nos alegramos com o mal que acontece com o nosso próximo. Nós não alegramos com a miséria do outro. Nós não alegramos com a desgraça do outro. Porque quando acontece a desgraça na vida do outro, a miséria na vida do outro, nós temos um oculto sentimento de que nós somos pessoas melhores. E no amor não existe essa superioridade. O amor nunca se alegra com nenhum tipo de mal. Mas o amor, ao contrário, ele se alegra com a verdade. E aqui é a verdade do Evangelho. O amor se alegra quando o Evangelho está prosperando na vida de alguém. O amor se alegra quando o Evangelho está prosperando em algum lugar. E isso inclui nós nos alegrarmos quando vemos outras pessoas verdadeiramente vivendo uma vida cristã. E mais, o apóstolo vai longe e diz: o amor tudo suporta. Uau! Perseverar e cobrir e proteger. Quando ofendido, o amor sofre até o final. E outro sentido, o amor cobre as fraquezas do outro. Ao invés de expor, de criticar, de zombar, sabe o que o amor faz? Uma pessoa que ama verdadeiramente, quando ela vê a fraqueza no próximo, ela suporta e ela cobre aquela fraqueza, não expondo e não zombando daquela pessoa, não ridicularizando o próximo, seja no que for que é aquilo que faz. Nós que somos cristãos, que somos conhecidos por aquelas pessoas como os discípulos de Jesus, nosso comportamento, a nossa maneira de conviver com as pessoas, de amar as pessoas, elas devem incluir essa característica de nunca zombarmos ou ridicularizarmos nada na vida de alguém ou de alguma coisa. O amor tudo crê, essa é uma coisa linda. Claro que nós não vamos sair por aí crendo nas coisas falsas, não é isso que o apóstolo está dizendo. Mas o amor acredita. Se você tem alguém que você ama, essa pessoa, olha, eu estou com esse plano, eu estou com esse projeto. O amor faz o que o amor, olha, eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que Deus vai te abençoar. Eu acredito que você vai seguir adiante. Eu acredito que você vai concluir o que você está fazendo. O amor acredita nas pessoas. O amor não duvida, o amor é cheio de fé, e o amor diz, vai adiante, siga, vá em frente. Paulo diz que quando nós amamos outra pessoa, nós não condenamos essa pessoa à primeira vista. Nós damos a chance da dúvida, será que isso aconteceu? Quando nós vemos, quando nós ouvimos alguma coisa sobre a reputação de alguém, ao invés de condenar à primeira vista, o amor dá uma outra chance. E agora o apóstolo então escreve do verso 8 ao verso 3, ele diz, permaneça no amor. Sabe por quê? Muitas vezes nós vamos cair no amor. Nós começamos a amar, nós temos uma vida, então nós caímos no amor. Nós caímos na crítica, nós caímos na dúvida. Então o apóstolo diz, como é que nós vamos então seguir nesse amor? Vamos lá do verso 8 ao verso 13 que diz assim, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, o verso 12, ele diz, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face
a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, seguindo a comparação entre os dons e o estado de eternidade do amor, o que o Paulo está ensinando é: todos os dons, eles são para essa vida terrena. Mas o amor é eterno. Quando nós formos morar com Cristo na eternidade, o amor vai continuar, porque a vida na eternidade é baseada no amor. Mas quando você chegar no céu, você não vai precisar de esperança, porque você já vai estar na sua vida de glória. É agora que nós precisamos de esperança que nós iremos chegar lá. Mas quando você chegar, quando nós chegarmos, nós não precisaremos mais dessa esperança. E também nós não precisaremos mais de fé, porque enquanto nós estamos aqui, nós temos que permanecer crendo até o final. O que perseverar até o final, o que perseverar crendo até o final será salvo. Mas quando chegar lá, nós não precisamos mais de fé, porque nós já estaremos lá, nós já seremos salvos. Mas o amor, ele sobrepassa, ele sobrepuja todos os outros dons, porque na eternidade nós estaremos vivendo e praticando o amor todos os dias. Lembra que os coríntios eram obcecados pelo conhecimento, pela intelectualidade. E o Paulo diz para ele: olha, tudo isso na verdade vai passar. Se você quer realmente adquirir algo que é superior, algo que vai durar para sempre, algo que você vai praticar na eternidade, então opte pelo amor, porque o amor nunca acaba. É isso que a palavra diz quando ele diz: o amor jamais acaba. É porque quando terminarmos essa vida, nós continuaremos praticando o amor na eternidade. Agora, se nós não praticarmos o amor nessa eternidade, vai haver um pouco de dificuldade para nós passarmos para o outro lado e viver lá. Na eternidade, nós não precisaremos de profecia, porque nós já estaremos lá diante de Deus com Cristo. Lá nós iremos falar com Deus diretamente e Ele irá falar conosco diretamente. Nós não precisaremos falar em línguas, porque se tornará supérfluo nós falarmos em línguas na eternidade, porque lá nós já seremos edificados na presença do nosso Deus. Então, o apóstolo diz aqui: o amor permanecerá para sempre. No verso 9 e 10 ele diz: Deus nunca revelou tudo para um profeta em particular. E o que tem dom da sabedoria e conhecimento, por mais brilhante que seja, mesmo Salomão em toda a sua glória, em toda a sabedoria, ele nunca conseguiu, ele não pôde ter o conhecimento total daquilo que não é parcial, daquilo que é absolutamente inteiro. Então ele diz: o tempo de perfeição é quando nós vivermos na eternidade. Ele se refere ao tempo de maturidade ou tempo de inteireza. O que ele está dizendo? O que nós estamos vivendo aqui, a forma como nós estamos agora praticando o amor, é como se fosse uma forma infantil, a forma de uma criança. Mas ele diz: quando nós estivermos na eternidade, nós praticaremos esse amor, então, de uma forma madura, de uma forma inteira, de uma forma completa. Então, por isso que no verso 11, ele ilustra a diferença do parcial e do eterno, da criança e do adulto. Assim, a nossa vida aqui é muito pequena se nós compararmos com aquilo que nós vivenciaremos na eternidade. Quando chegarmos nos céus, esses dons que utilizamos agora no nosso estado parcial, eles não servirão mais, exceto o amor. No verso 12, o apóstolo oferece a segunda ilustração para diferenciar o parcial que vivemos agora daquilo que viveremos na eternidade, que ele chama de perfeito. Na eternidade, viveremos o amor de forma perfeita. Você consegue imaginar isso? Amar de forma perfeita e ser amado de forma perfeita? Honestamente, eu não consigo imaginar. Mas eu sei que é um dia de muita glória. Porque tudo que nós desejamos nesta vida, nós começamos a falar aqui que dentro de nós existe um espaço, uma página em branco, quando nós nascemos nessa terra. E não importa o que nós fazemos, não importa o que nós passamos, nós, muitas vezes,
esse vazio continua. Muitas vezes até já convertemos e nascemos de novo. E praticamos outras coisas, como falta alguma coisa na minha vida. Falta alguma coisa na minha vida. Essa falta na nossa vida é a satisfação da doçura que o amor de Deus nos concede. Se você deseja viver um pedaço, se você deseja viver um pouco da eternidade nesta terra, então procure sentir e viver o amor de Deus aqui nesse lugar. 1 João 4,8, sabe o que diz? 1 João 4,8 diz assim, depois você acha aí na sua Bíblia, se você está ouvindo no podcast. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós falamos aqui todo esse estudo e o apóstolo Paulo descreve todo o capítulo 13 de 1 Coríntios sobre o amor. E agora o apóstolo João diz, Deus é amor. Esse é o momento que eu quero convidar você a fazer essa reflexão. A analisarmos o nosso coração. Será que o amor de Deus está sendo vivenciado na minha vida? Será que quando eu fecho os olhos, será que eu tenho a paz? Será que eu sinto a doçura dessa presença do amor dele em mim? Porque se nós não temos esse amor dentro de nós não podemos amar. Nós não podemos praticar isso aqui de fora para dentro ou intelectualmente. Isso precisa ser uma extensão do amor de Deus. Tudo que nós falamos aqui, como nós até comentamos, e a Bíblia diz amar até o nosso inimigo, ou amar mesmo quando nós não temos vontade de amar, ou amar aquela pessoa que é impossível de amar. Nós não fazemos isso com a nossa natureza humana. Nós só podemos fazer isso com Deus dentro de nós. E é com esse amor de Deus que nós amamos, então. É com esse amor de Deus que nós operamos a nossa vida e os nossos relacionamentos. Somente é capaz quando esse amor de Deus está dentro de nós. A única forma de viver o amor de Deus é na presença de Deus. Esse amor está disponível para mim e para você. Eu posso te garantir uma coisa. Quando você começar a sentir esse amor de Deus na sua vida de forma prática, você vai sentir o que você nunca sentiu. E eu posso te garantir que esse vazio, que essa insatisfação, que essa fome, ela irá embora. E você nunca mais será a mesma pessoa. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu amor por nós. Amor a ponto de dar a sua própria vida por nós. Amor a ponto de morrer a morte de cruz pelos nossos pecados. Obrigada por esse amor. Eu oro nesse momento por essa pessoa que está ouvindo no podcast ou assistindo no vídeo. Deus, toca esse coração de uma forma sobrenatural nesse momento. Toca com teu amor. E que essa pessoa que me escuta nesse momento experimente o teu amor da forma como o apóstolo Paulo está escrevendo. De forma inteira, de forma perfeita. E nunca mais ela seja a mesma pessoa. Obrigada por esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Olha, muito obrigada por você estar comigo aqui nesse estudo bíblico. Obrigada se você já se inscreveu em nosso canal aqui no YouTube. Nós também temos outras plataformas, temos o website, temos o Facebook, temos o Instagram. É onde nós colocamos outras mensagens e mais algumas coisas. Você é meu convidado. E agora, se essa palavra de alguma forma tocou seu coração, clica em compartilhar e manda para alguém que você ama também. Eu te agradeço por você me ajudar a levar essa palavra de Cristo, esse evangelho de Cristo adiante. Um abraço e até terça-feira que vem, se Deus quiser.